Senhor, que o Senhor toque no coração de cada uma delas. Que eles sejam transformados desde a mais tenra idade pela bênção do Senhor, Pai. Que o Senhor os abençoe. E, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor também tem nos permitido nos alegrarmos com a vida do irmão Josias, completou mais um ano de vida. Sabemos que é a bênção do Senhor que permite que os teus servos completem mais anos de vida. É o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos permite desfrutarmos dos nossos dias. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor, de uma maneira especial, abençoe a vida do nosso irmão, dando cada vez mais alegria, felicidade em servir ao Senhor, e que tudo o que ele tocar, o que ele fizer, o que ele falar, seja abençoado pelo Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe de maneira que possamos sempre contribuir e continuar sustentando a casa do Senhor, com toda alegria, com o coração realmente na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Lembrando que esse alvo de R$11.500 nós levantamos juntos, lembra disso? No primeiro dia da campanha você recebeu um papelzinho, você anotou lá quanto você se comprometeria a entregar e nós levantamos esse alvo. Então, se nós não alcançamos esse alvo, não quero dizer nada, né? Mas alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. E eu espero que você tenha, então, um motivo justo, né, que o levou a não poder cumprir o voto que você fez com o Senhor. Mas, como a Sara já falou, em junho nós estaremos aqui falando sobre missões estaduais. Já ouvi aí o boato de que o tema será imparáveis. Olha que tema bom, né? Para nós aumentarmos o número de missionários no estado do Paraná. E eu tenho certeza que será mais uma campanha muito abençoada pelo Senhor. Que bom que você veio aqui essa noite para que juntos nós possamos buscar ao Senhor. Nesse mês de maio, nós, como cristãos, comemoramos normalmente o mês da família. E eu quero, então, me deter em falar sobre família nesse mês. Como igreja, nós estamos vivendo várias atividades que giram ao redor da família. No dia 1º, tivemos um encontro onde todas as nossas famílias foram convidadas a estar juntas na chácara, e lá nós estivemos então, passando um tempo de comunhão, ouvimos uma ministração muito abençoada por parte da irmã Nídia, junto com seu filho Nicolas. Nídia falou sobre o desafio de ser pai, né, e de ser mãe, o desafio dos pais na criação dos filhos, e Nicolas falou sobre o desafio de ser filho, e foi muito legal, nós fomos edificados, passamos tempos de comunhão ali. Nas escolas bíblicas, nós estamos trabalhando sobre temas que envolvem a família. Hoje pela manhã, tivemos aqui a ministração do pastor Hans e da irmã Úrsula. Foi uma bênção, falando sobre o casamento como o fundamento da família. Falando sobre a importância do casamento, como manter um casamento longevo. E o pastor Hans falou aqui sobre muitos temas que envolvem a vida íntima do casal, que suscitaram muitas perguntas no final da sua palestra. Foi algo primoroso. E no próximo domingo de manhã, nós estaremos aqui de novo falando sobre criação de filhos. Então você está convidado a estar conosco aqui, ouvindo da palavra e participando também desses painéis que nós estamos fazendo todo domingo de manhã. E aqui, domingo à noite, coube a mim, pastor Felipe, ministrar a vocês uma série de pregações que giram também em torno do assunto da família. Então, sendo desafiado nesse tema, decidi voltar ao livro de Gênesis para que nós falemos sobre as origens da família. Você já percebeu que quando algo começa a ficar muito esquisito, nós devemos voltar no início e refazer? Alguém já disse que é mais difícil reformar uma casa velha que você comprou do que botar ela abaixo e fazer nova. Lá na nossa igreja, nós tínhamos muitos problemas com o som da igreja. Aí até que um dia a gente colocou a mesa digital. O que acontecia? O povo passava lá, mexia na mesa, mas quando o responsável chegava, ele só apertava um botão e a mesa voltava às configurações originais. Então o som voltava a ficar bom, independente do que acontecesse. Então veja que quando nós temos um problema, é muito importante que nós voltemos um pouco atrás, voltemos às origens para ver como aquilo surgiu e como aquilo deveria ser. E isso se faz verdade quando nós estamos falando sobre família. Devemos voltar às origens, ao que Deus estabeleceu para a família, para que nós então possamos aprender a viver melhor dentro das nossas famílias. Então durante esse mês eu quero convidá-lo para você embarcar comigo nesta viagem,
pelo livro de Gênesis, onde ministrarei 4 mensagens sobre as origens da família, e que você e sua família possam vir e absorver essas lições, edificarem suas vidas, e que em nome de Jesus você não perca nenhuma dessas mensagens. Amém? Hoje, o tema de hoje é o Senhor da família, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quem é que dá as regras na sua casa? Existem famílias que têm um pai extremamente machista, e ele diz, aqui na minha família quem dá as regras sou eu. E ele decide, desde as roupas que os filhos vão usar, até onde a família vai morar, que carro vão comprar, que viagem que vão fazer, e a família anda aqui meio que engessada atrás dele, esperando um olhar dele para decidir para que lado vão andar. Mas existem famílias também onde existem matronas, mães que são mandonas demais, e nem os maridos ousam levantar a voz com ela, porque se levantarem a voz com ela, é frigideira que voa, é palavra que é dita e maldita às vezes, e a coisa fica difícil dentro de casa. Às vezes, e eu já conheci famílias assim, famílias grandes, que quem manda é o guru da família, um idoso, um vovô, uma vovó, que todo mundo, quando precisa tomar uma decisão, pergunta para o vovô e para a vovó, e quando o vovô e vovó diz não, aquele povo faz tudo que vovô e vovó dizem, porque eles representam algum tipo de autoridade sobre a família. Mas existem famílias também que são comandadas por Isamitiba e seu livro, Educando as Crianças. E aí leem as páginas daquele autor, dando dicas, conselhos sobre a criação de filhos, a formação da família, a vida do casal, e aí assumem para si como a base da minha família é esse livro. Ou a base da minha família é alguma coisa que eu aprendi em algum livro que está na moda. Ou a base da minha família é aquilo que está sendo dito e propagado nos nossos tempos. É assim que eu tenho seguido e vivido com a minha família. Mas será que essa norma que tem servido para a sua casa e a sua família tem sido uma norma útil, válida e um fundamento sólido sobre o qual você pode edificar a sua casa? Será que os tantos problemas que você tem vivido dentro do seu lar, as dificuldades, as lutas, as dores, as tristezas, não têm advindo de uma base fraca? Por isso eu quero desafiá-lo hoje, que melhor do que um pai autoritário, ou do que uma matrona dentro de casa, ou melhor do que um vovô guru, ou que um livro antigo, é que o Senhor e a sua palavra tomem o lugar de autoridade última na sua casa e na sua família, porque aquele que criou a família sabe fazê-la funcionar bem. Amém? Vá comigo então até o texto de Gênesis 11, que conta a história da família de um homem chamado Terá. Uma família muito esquisita. Gênesis capítulo 11, nós vamos começar a ler no versículo 27 de Gênesis 11, e vamos até o versículo 4 de Gênesis 12. Gênesis 11, 27. Você já imaginou se a história da sua família estivesse escrita no livro? Este é o relato da família de Sinésio. Este é o relato da família de João Vitor. Esse é o relato da família de Paulo. Esse é o relato da família. Difícil, né? Mas a família de Terá está aí na Bíblia. Vamos ler a partir do verso 27? Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. O Senhor tinha dito a Abraão:
deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Note que o texto da Bíblia está nos contando a segunda tentativa do Senhor de estabelecer um povo para si. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 6 que Deus, usando uma linguagem antropopática, que Deus se arrependeu de criar o ser humano do jeito que era, porque todo o desígnio do ser humano era para o mal. Ora, isso não quer dizer que Deus se arrepende, porque nós sabemos que aquele que não pode errar não se arrepende, mas que Deus se entristeceu, Deus viu a condição do homem e ficou profundamente triste, a tal ponto que Deus decidiu, vou destruir a humanidade de uma vez por todas. O texto diz, porém, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E então, os irmãos conhecem bem a história de Noé. Deus enviou uma grande tempestade, abriu as fontes das águas, o mundo foi inundado por muita água, as pessoas do mundo pereceram, e então Deus recomeçou a história através de Noé. Mas não muito tempo depois, os descendentes de Noé também começaram a se afastar do Senhor, e o mundo virou um caos. E nós vemos todas aquelas histórias do Antigo Testamento, a construção da Torre de Babel, quando os homens disseram, vamos construir para nós um nome, vamos elevar uma torre que chegue até o céu. E então Deus confundiu as nações, fez com que cada povo tivesse sua língua, e ali então nós vimos que Deus uma vez mais está vendo que a humanidade está toda indo para o abismo. E Deus mais uma vez está triste com isso. E agora no final do capítulo 11 de Gênesis, Deus decide começar a trabalhar com uma família, a família de Terá. E ele então dá um chamado para aquela família, em especial para Abrão, dando um chamado a ele que faz com que toda essa casa e toda essa família se mova de uma terra longínqua, lá para os lados da Síria, longe de Israel, uma terra chamada Ur dos Caldeus, numa região antiga chamada Mesopotâmia. De lá vem essa família caminhando em busca de uma promessa que Deus lhes deu na terra de Canaã, dizendo que se eles tão somente ouvissem a voz do Senhor e o seguissem, Deus mais uma vez estabeleceria um povo e uma aliança com Abrão, dando a ele uma descendência maravilhosa. Para aqueles que não conhecem bem a história de Israel, Abraão é conhecido como patriarca da nação de Israel. Então ele é o primeiro antepassado de Israel, o primeiro patriarca, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então foi com Abrão que começou essa história do povo de Israel, que se estende até hoje. Aqueles homens que até hoje vivem em Jerusalém e esperam o Messias sem saber que ele já veio, e se chama Jesus Cristo, algo que já nos foi revelado. E então, através da família de Terá, mais precisamente do chamado a Abraão, Deus começa a mostrar para aquele povo que sem a presença de Deus, o ser humano é inviável. Eu e você fomos criados para viver na presença de Deus, como um peixe foi criado para viver na água. E quando o peixe se aventura sobre a terra, inevitavelmente ele sufoca e morre. Da mesma forma como eu e você, quando nos aventuramos a viver a revelia da vontade de Deus para nós, nos estribuchamos e morremos. E o mesmo acontece com nossas famílias. Quando nós tentamos construir nossa família sobre um fundamento que não é sólido, inevitavelmente nós fracassaremos. É por isso que olhamos para o mundo que nos cerca, olhamos para a família do nosso vizinho de um lado, o vizinho do outro lado, nossos colegas de trabalho, nossos amigos. Hoje de manhã o pastor Hans compartilhou que fez um encontro de amigos da faculdade e quantas pessoas estavam lá que eram ex. Já haviam divorciado, separado, enfrentado dificuldades. E nós olhamos para os nossos lados e pensamos, o que está acontecendo com a família? A família está em crise. Mas a verdade, meus irmãos, é que diferente de Abrão e da família de Terá, muita gente tem edificado a família sobre fundamento que não é bom, ao invés de edificá-lo sobre a rocha, que é
o nosso Senhor Deus. Eu quero hoje meditar em algumas lições que esse texto que nós lemos podem nos ensinar sobre famílias que têm Deus como Senhor, que colocam o nosso Deus como Senhor da família, que colocam a autoridade do Senhor acima da autoridade de qualquer ser humano, dentro da casa e dentro da família. E como essas características podem nos ajudar a refletir sobre nossa vida, sobre nossa casa. E quem sabe nós possamos, ao final desse sermão, rever princípios, rever estratégias que temos usado na nossa casa e assim vivermos uma vida mais próxima dos princípios do Senhor. Amém? Você está comigo ainda? Acabou a introdução. Ufa. Vamos começar a pregação agora. Primeira lição que eu aprendo: uma família que tem Deus como Senhor não está livre de enfrentar adversidades. Amém? Você sabe bem disso, né? Porque você crê no Senhor, você é crente, você confia em Deus e a adversidade vem, não vem? Às vezes a adversidade vem em formato de um HB20 branco na frente da gente. E você pisca, quando você olha, ele atravessou e você bateu nele. Às vezes a adversidade vem com um diagnóstico ruim. Às vezes a dificuldade vem através de uma crise financeira, de uma fase difícil. A adversidade vem sobre nossas vidas. Veja a família de Terá e veja se ela não é o retrato de muitas famílias que você conhece. Terá teve uma das grandes dificuldades que um ser humano pode ter. Dificuldade experimentada pelo pastor Hans, experimentada pelo Rogério. O filho dele morreu enquanto ele ainda estava vivo. Um homem que sentiu a dor de ver seu filho Arã partindo enquanto ele ainda estava vivo. Só que o filho dele não partiu sem deixar filhos, como no caso do Rogério e do pastor Hans. Mas o filho dele deixou um neto chamado Ló. E Ló então cresceu numa família onde não tinha o pai. Não satisfeito com isso, Naor, que era irmão de Arã e Abrão, decidiu se casar com uma sobrinha sua. Além disso, Abraão casa com uma mulher chamada Sarai, e essa mulher não pode ter? Que família é essa? Que família é essa? Parece a minha família? Parece a sua família? Onde nós temos um primo que tem problemas com droga, onde nós temos uma irmã que não casou direito, onde nós temos um cunhado que está sempre desempregado, onde nós temos alguém que está sempre passando por dificuldade. Famílias são assim, famílias não são perfeitas. Alguém já disse que as famílias são como as montanhas azuis. Famílias perfeitas são como montanhas azuis. Só existem de longe. À medida que você se aproxima, você percebe que não era azul coisa nenhuma. Famílias perfeitas não existem. E nós que estamos edificando famílias, cujo Deus é o Senhor, devemos entender que isso não nos livra de enfrentar adversidades. Eu gostaria muito de chegar hoje aqui essa noite e dar a você uma mensagem triunfalista. Dizer assim: se o pastor Sinésio colocar a mão na sua cabeça, todos os problemas da sua família vão ser resolvidos. Mas eu tenho certeza que o pastor Sinésio não faria isso, e eu também não tenho coragem de falar uma coisa dessa para você, porque isso é uma mentira, isso é uma heresia, isso é algo que a Bíblia não nos garante. Senhor Jesus certa vez disse: no mundo tereis aflições, e Ele nos disse que nós devemos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós vamos vencer. Então creia que o fato de ter Jesus como Senhor da sua casa e da sua família, não lhe garante uma vida sem adversidades. As adversidades vão vir. Você pode ter um problema com um filho ou outro. E quantos filhos de crente nós temos visto que infelizmente lidam com situações difíceis com seus filhos? Às vezes um filho que nasceu com um grau de autismo difícil, tem dificuldade de socialização, tantas dificuldades, e a gente pensa: puxa vida, tanta gente tem filho aí no mundo, a revelia, e as crianças vêm típicas, né, como a gente fala, e agora o meu filho nasceu atípico. Deus não nos prometeu uma vida fora de problemas, e se Ele fez, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E se Ele deu para você, é porque Ele olhou e falou: em que casa essa criança vai ser melhor cuidada? Eu vou dar para esses meus servos tão queridos aqui, porque eu sei que eles vão cuidar. Andar com o Senhor não quer dizer que nós não vamos enfrentar adversidades, mas quer dizer que Deus está no controle.
E mesmo enfrentando adversidades, nós vamos caminhar para o centro da vontade dele, como a família de Terá caminhou. Amém? Mas em segundo lugar, o texto me ensina que uma família que tem Deus como Senhor se submete ao seu chamado. E aqui nós vemos então essa família de Terá, toda dilapidada, toda esquisita, cheia de marcas e cicatrizes, cheia de dores, recebendo um chamado do Senhor. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, saia do meio da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar onde eu te enviarei. Nós bem sabemos que Deus não disse para Abraão para onde ele ia. Deus disse: vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, junto com seu pai Terá, junto com seu sobrinho Ló, com a sua esposa Sara. Eles foram andando pelo caminho, mas não sabiam onde chegariam. Mas eles ouviram o chamado do Senhor e começaram a caminhar. Abraão percorre 2.400 quilômetros com aquela comitiva. E ele vai caminhando, carregando sobre o lombo dos animais todas as coisas que eles tinham, andando devagarinho, acampando, esperando que Deus mostre o próximo passo, e indo caminhando, e à medida que ele vai caminhando, Deus vai mostrando o próximo passo, e eles ouvem o chamado e começam a caminhar. Não pense que a família de Terá e a família de Abrão eram pessoas pobres na Mesopotâmia. Embora eles tivessem todas essas dores e vivenciado todas essas dificuldades que nós lemos e vimos os primeiros versículos, eles eram pessoas que tinham posses, eram pessoas que tinham condições financeiras. Mas ao ouvirem o chamado do Senhor, eles decidem levantar acampamento e começar a caminhar em direção à vontade de Deus. A sua família pode não ser perfeita, como a minha família não é perfeita. As nossas casas podem não ser famílias de margarina e exemplo para todo mundo. Mas uma coisa é certa sobre a minha família e sobre a sua família: Deus tem um chamado para nós. Amém? Assim como Deus chamou Abrão lá no meio da terra de Ur dos Caldeus, Ele tem nos chamado e tem vocacionado nossas famílias para servi-lo em algo específico. Mas me assombra o fato de que muitos crentes não pensam nisso. Às vezes, individualmente, nós até pensamos: qual será que é o dom que eu tenho? Qual será que é o meu chamado? Às vezes pensamos: o que será que vai ser do meu filho? O que Deus tem para a vida dele? Mas nós, às vezes, não paramos como família para pensar o que Deus está ministrando sobre a nossa casa. O que Deus quer realizar através da nossa família. De que forma a nossa existência pode cooperar para que a obra do Senhor seja realizada sobre a terra. De que forma os bens que Deus nos deu, o nosso carro, a nossa casa, as nossas coisas, podem cooperar para que a obra de Deus avance. Qual é o chamado de Deus para a nossa família? De que forma nós temos respondido ao que Deus quer que nós façamos? E nós precisamos fazer essa autoavaliação e tentar discernir o chamado de Deus para a nossa casa. Alguns de nós não conseguem ouvir o que Deus está falando, porque estão distraídos com tantas outras coisas ao redor da família. Estão pensando: onde que nós vamos tirar férias final do ano, hein? Em que universidade que meus filhos vão estudar? Em que nós queremos mudar desse bairro que está muito ruim, queremos ir para um bairro melhor. Nós queremos comprar um carro novo. Nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo como família. E ficam, às vezes, tão preocupados e tão envolvidos com tantas coisas, que têm prazo de validade, coisas que vão acabar, porque tudo desse mundo acaba. E não estou dizendo que essas preocupações não são importantes, elas têm a sua importância. Mas a preocupação primeira de uma família que tem Deus como Senhor é dizer: Senhor, qual o teu chamado? Quando eu conheci a Zélia, foi algo bem jocoso. Nós estávamos num acampamento e a Zélia foi cantar uma música na minha janela. Mas quando acabou aquela música na minha janela, eu também fui cantar uma música na janela dela. E nós começamos a estreitar os nossos laços naquele acampamento. Acampamento de jovem normalmente tem um jantar romântico, né? Escolha um par e leve para o jantar. E aí eu convidei carinhosamente a Zélia e nós fomos juntos para o jantar.
E nós começamos a conversar e nos enxergar de uma forma diferente. E eu lembro que neste dia nós tivemos uma conversa. Eu falei para a Zélia, Zélia, eu sinto que Deus me chama para o ministério pastoral. E ela falou, você é vocacionado? Eu falei, sou. Ela falou, eu também. Deus me deu um chamado também. Então é de Deus esse negócio. E desde o primeiro dia que nós começamos a nos relacionar, nós discernimos o que era o chamado de Deus para a nossa vida. E nós definimos que a nossa vida seria para servir a Deus onde Ele nos colocasse para servir. E assim temos feito durante toda a nossa vida. Fomos para o seminário juntos, estudamos juntos, servimos juntos e temos caminhado juntos no ministério. E não pensem que a Zélia é apenas a esposa do pastor Felipe. A Zélia é a Zélia. Ela tem muitos dons, muitos talentos. É uma pessoa muito abençoada. Como os irmãos puderam ver um pouco hoje na direção desse culto. E nós estamos preocupados em como nós vamos glorificar a Deus com nossas vidas. E você e sua família deveriam também se preocupar em discernir o chamado de Deus para vocês. Amém? Mas em terceiro lugar, esse texto me ensina que uma família que tem Deus como Senhor descansa nas promessas do Senhor. Veja que no início do capítulo 12, então, Deus chama Abraão para pegar essa família toda cheia de cicatrizes e começar a caminhar. Abraão então ouve o chamado, junta a sua família e começa a caminhar. No meio do caminho há dificuldades, porque o texto diz que o seu pai Terá morreu no meio do caminho e Abraão teve que continuar sozinho. Mas é interessante que Abraão deu ouvidos às promessas do Senhor. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e tornarei famoso. Você será uma bênção para os outros. Eu abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão creu na promessa e ele se agarrou a ela. E isso fez toda a diferença na sua família. É interessante que o nome Abrão significa pai. Mas a única coisa que Abraão não tinha ainda com 75 anos era um filho. Sarai, sua mulher, era estéril. E nós vemos na história de Abraão que Abraão adotou Ló. Quando o pai de Ló morreu, Ló se tornou o filho de consideração de Abraão. De tal forma que na sua velhice, depois nós vemos, que Abraão diz para Ló, Ló, escolhe a porção da terra que você quer e eu fico com a que sobrar. Abraão tinha muito amor por Ló e Ló tinha muito amor por Abraão. Os irmãos lembram quando os reis de Canaã levam Ló preso, que Abraão junta 318 guerreiros e vai buscar Ló, porque Ló é como um filho para Abraão. Mas agora a promessa de Deus ultrapassa isso. Abraão, seu nome é pai, você quer ser pai. E eu prometo para você algo muito maior do que você pode imaginar. Não apenas que você vai ter um filho, que será Isaque, o filho da promessa, ou não apenas que você vai ter Ismael, ou não apenas que de você vão descender 12 tribos de Israel, mas em você serão benditas todas as famílias da terra. Você será o instrumento pelo qual a graça de Deus será derramada sobre todas as famílias da terra. Abraão recebeu uma promessa grandiosa e é debaixo dessa promessa que ele começa a caminhar. Ele de fato descansa na promessa de Deus e sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quais são as promessas que Deus tem sobre a sua vida? Quais são as promessas que Deus deu à sua família? Quais são os votos que você já fez na sua vida familiar? Talvez lá no altar, no dia que você casou, você fez votos à sua esposa, a sua esposa fez votos a você. Vocês consagraram esses votos diante do Senhor, mas vocês não têm conseguido cumprir esses votos hoje. Porque vocês não estão mais juntos na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Pelo contrário, vocês estão separados, vivendo como pessoas divorciadas dentro da mesma casa.
Talvez você tenha recebido do Senhor promessas maravilhosas sobre coisas que ainda vão acontecer sobre essa casa e a sua família. Mas no meio do caminho, no meio do caminhar da família, no meio do dia a dia, das lidas, dos sofrimentos, das dificuldades, você disse assim: puxa vida, eu acho que Deus não vai fazer mais. A promessa de Abraão demorou 25 anos para que nascesse o primeiro filho de Abraão. Mas Abraão confiou na promessa, descansou que Deus seria fiel, e Deus de fato foi fiel para com ele. Por isso, essa noite eu quero dizer a você, que se ainda existem coisas que você sabe que Deus deseja fazer sobre a sua casa, e que Deus ainda não fez, que você aguarde com paciência no Senhor, porque na hora certa Ele vai realizar. E que você também faça a sua parte como Abraão fez. Enquanto Deus deu a promessa para ele, ele se moveu em direção à vontade de Deus, e ele se tornou um vaso receptivo para que a promessa de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Famílias que têm Deus como Senhor, descansam nas promessas de Deus. Deus tem promessas sobre você, sobre essa casa e sobre a sua família. Lemos hoje no culto o Salmo 128. Que promessa de Deus sobre a nossa casa e a nossa família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele será feliz em tudo o que fizer. Sua esposa será como oliveira ao redor da sua mesa. Os seus filhos serão como brotos. Ele será abençoado. Ele verá os filhos dos seus filhos. Ele verá a paz de Israel. Que promessa! Se agarre nas promessas do Senhor sobre a sua casa. Cantamos hoje no louvor uma canção que falava sobre essas promessas. Olha, eu confio em Ti, Senhor. Eu creio que a minha família não será derrotada. Eu me agarro às Tuas promessas. Senhor, eu creio que o Senhor tem algo para fazer na minha vida, na minha casa e na minha família. Portanto, se você que aqui que é mãe ou que é pai, e que tem um filho muito difícil, você criou ele aqui, ele corria aqui nos corredores, andava por aqui, foi aluno da escola bíblica, mas hoje ele está longeão, longe dos caminhos do Senhor, se afastou, se desviou. Você vai aceitar isso na sua vida, na sua família? Ou você vai continuar orando e crendo que o filho que você orou, que Deus pôs na sua barriga, que você criou dentro da casa do Senhor, vai voltar para a casa do Senhor? Você precisa crer nisso. Você precisa confiar nas promessas de Deus. E você precisa guardar o seu coração, esperando e descansando na promessa de Deus. Senhor, eu ainda vou ver as tuas promessas se cumprindo na minha vida. Amém? Mas em quarto e último lugar, peguei você, né? Hoje a pregação tem 4 pontos. Uma família que tem Deus como Senhor se destaca no meio de uma geração perdida. Eu quero agora fugir do texto de Gênesis e abrir no texto correlato. Josué capítulo 24, verso 2. Se você tem sua Bíblia, vá lá e veja o que está escrito lá. Famílias que têm Deus como Senhor se destacam em meio a uma geração perdida. Diz assim a palavra do Senhor. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abrão e Naor, viviam além do Eufrates e serviam outros deuses. Olha que coisa interessante que esse texto de Josué nos mostra. Que o território, o ambiente onde essa família de Terá foi chamada, o lugar da onde eles saíram, era um lugar marcado por idolatria, pelo serviço de falsos deuses, por todo tipo de maldade, por todo tipo de coisas adversas e contrárias à vontade de Deus para a vida da família. No entanto, a família de Terá foi diferente, a ponto de o escritor de Gênesis escrever: esse é o relato da história da família de Terá. Ele era de Ur dos Caldeus, mas mesmo vivendo no meio de um povo idólatra que servia a outros deuses, ele viveu de uma forma diferente. A sua família foi diferente. A sua família se destacou no meio de uma geração perdida, porque ouviu o chamado do Senhor, se moveu em direção a Ele e esperou nas suas promessas. Uma família que tem Deus como Senhor se destaca no meio de uma geração perversa e corrompida. A minha pergunta para você, nesse ponto, é muito simples.
Será que os sonhos da sua família não são muito iguais ao sonho das famílias que não conhecem a Deus? Será que tudo que você deseja para a sua família não é algo que as famílias que não conhecem a Deus também desejam? Será que no meio de uma geração consumista, que quer ter coisas, quer viver experiências, quer ter situações especiais, quer fazer churrasco fim de semana, quer ir para a praia, quer fazer essas coisas todas? Será que a sua maneira de viver, a maneira como a sua família vive não é exatamente igual à vida dessas pessoas? Será que você tem vivido no meio de uma geração perversa e corrompida? No meio de pessoas perdidas que desconhecem a luz do Senhor? No meio de pessoas que não sabem nada sobre Deus e a sua palavra e que vivem de acordo com seus instintos? E você se parece muito com essas pessoas? Qual é a marca que traz diferença à sua família? O que diferencia a sua família? O que é o tempero do evangelho na vida da sua casa e da sua família? Será que o seu assunto com seu vizinho que não conhece a Deus é o mesmo que ele tem com você? Será que a maneira como as pessoas da sua família mais ampla veem o seu núcleo familiar é da mesma forma como vem o núcleo familiar das outras pessoas da sua família maior? Como você tem se comportado entre família? Uma família que tem Deus como Senhor é diferente, é destacada, vive sobre princípios diferentes, tem sonhos diferentes, objetivos diferentes, visões diferentes, caminha por caminhos diferentes, pensa de forma diferente, fala de forma diferente, vive uma diferença no meio desse mundo em que nós vivemos. Se nós queremos ser famílias que servem ao Senhor, nós precisamos aprender a viver de uma forma diferente. O meu desejo para você e para a sua família é que o Senhor, o nosso Deus, seja o Senhor da sua casa e da sua família. Amém? Talvez ao ouvir essa pregação, em alguns momentos você pensou assim: realmente, pastor, eu estou vivendo meio alheio, parece que eu estou meio fora de foco. Eu sou que nem aquela câmera, sabe aquela câmera de fotógrafo profissional? Que tem que, ajustar o foco. É verdade, pastor, eu preciso ajustar o foco. Eu estou vivendo aí com a minha família meio de qualquer jeito, vivendo um dia após o outro, um boleto após o outro, um mês após o outro, um dia após o outro. A minha vida tem sido como a vida de tantas outras famílias que vivem aí no mundo. Eu quero convidá-la a quebrar esse ciclo em nome de Jesus. E a assumir um compromisso nesse mês da família, de dedicar a sua vida e a sua casa ao Senhor. Amém? Vamos orar por essa palavra de hoje? Feche seus olhos, pense em você e na sua família, e coloque a sua vida diante do Senhor. Você não precisa ter vergonha de Deus, porque Ele já sabe o que está acontecendo na sua casa e na sua família. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê a sua tristeza, seu sofrimento. Ele vê os seus fracassos. Ele sabe o seu passado e o tanto de lutas que você já teve. E até mesmo o tanto de derrotas que você já sofreu. Ele colheu todas as lágrimas que você derramou por causa dos problemas que você viveu no âmbito da sua família. Mas essa noite, esse mesmo Deus que te conhece, lhe convida para que você deixe que Ele seja o Senhor da sua família. Abra as portas do seu coração essa noite e faça uma oração ousada diante de Deus. Faça um desafio ao Senhor. Diga assim: Senhor, eu abro as portas da minha família para que o Senhor tome o lugar de primazia na minha casa. E eu quero ver a transformação que o Senhor é capaz de fazer. Faça essa oração ousada ao Senhor essa noite. E eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus fará infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pedir ou pensar. Talvez você perceba essa noite que a sua família está fora do foco.
Senhor, a minha família precisa se dedicar mais às coisas do Senhor. Nós precisamos dar mais atenção à nossa vida espiritual. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para entender o que o Senhor deseja para a nossa casa. Fale com o Senhor nesse momento. Abra o seu coração e diga: Senhor, tem misericórdia de nós. Nos põe no foco, Senhor. Não nos deixa ir junto com a manada que vai caminhando, mas nos faz uma família diferente. Peça isso ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de todos os meus irmãos que ouviram essa ministração esta noite. E o Senhor também conhece o coração daqueles que estão do outro lado da tela nos assistindo também. O Senhor conhece os dramas, as crises de nossas famílias. Senhor, nossas famílias são muito parecidas com a família de Terá. Famílias que têm cicatrizes, dificuldades, lutas, adversidades. Situações tão difíceis de enfrentar. Mas, Senhor, se nós estamos aqui esta noite, é porque o Senhor chamou a nossa família. É porque a Tua voz está falando ao nosso coração. E nós assumimos nessa noite, Senhor, o desafio de colocar as nossas bagagens sobre os animais e caminharmos rumo à promessa do Senhor para as nossas casas e nossas famílias. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a acertar o foco de nossas famílias, tomando lugar de primazia nas famílias que o Senhor ainda não é primazia, sendo esse alicerce sobre o qual nós podemos edificar a nossa casa. Nós pedimos, Jesus, faz esse milagre em nossas vidas. Nós cremos que podemos ser famílias que resplandecem como estrelas no mais escuro universo, porque o Teu Espírito pode fazer isso em nós. Nós queremos pedir, Senhor, uma bênção especial do Senhor sobre a vida de tantos filhos dessa igreja que às vezes não estão mais nos Teus caminhos. Ó Jesus, nós cremos nas Tuas promessas e nós cremos que os nossos olhos verão a vitória do Senhor sobre essas vidas. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode restaurar casamentos. Nós cremos que o Senhor pode fazer milagres em nossos lares. Por isso nós queremos pedir: fica conosco e sê Tu o Senhor das nossas famílias. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Uma inversãozinha aqui só. Eu estava esperando mesmo pela irmã Maricele. Nós temos aquele momento especial dos avisos da semana, onde desejamos que os irmãos fiquem bem atentos para as nossas programações, o que acontecerá durante a semana nessa igreja. Conseguem projetar? A hora que puder, você avisa. Pode ir. Oi, gente, fique ligado na agenda semanal da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira, café com oração, às 8 horas, aqui na igreja. Terça-feira, célula de mulheres, 19h30, na igreja. Quarta-feira, culto de oração, 19h30, na igreja. Quinta-feira, célula dos homens, às 20 horas, na igreja.
Domingo, teremos um café da manhã especial do Dia das Mães. Fique atento a mais informações. Domingo, 10 horas, EBD. Ouviremos sobre o tema Criando Filhos para a Glória de Deus com Paulo e a Denise. Domingo, 19 horas, culto de celebração. Ouviremos a segunda pregação da série De Volta às Origens. E o tema será A Família que se Comunica. Além da nossa agenda semanal, eu tenho alguns avisos para te dar. Sexta-feira, teremos no Instagram da igreja Você Pergunta, o Pastor Felipe Responde. Então fique de olho nas redes sociais. Quinta-feira estaremos disponibilizando uma caixinha de pergunta onde você terá a oportunidade de fazer qualquer pergunta para o nosso pastor. Essa semana liberamos mais um vídeo de Asas da Igreja, ministérios que sustentam a missão. A entrevistada foi a Lu, que nos conta um pouquinho sobre o Ministério de Recepção e Integração. Então não perca! Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Muita coisa para essa semana, não é verdade? Mas todos nós podemos participar e sermos abençoados. É a oportunidade de nós sermos edificados por Deus. Então, eu espero que você não perca essas oportunidades durante essa semana, durante esse mês da família, não é verdade? Temos atividades durante todo o mês para pedirmos a ajuda de Deus, pedirmos que Ele abençoe nossas famílias. Eu também quero aproveitar que estamos chegando ao fim dessa celebração e gostaria de saudar cada um dos irmãos que sempre vem aqui, talvez algum que tenha vindo pela primeira vez. Eu desejo de coração que cada um dos irmãos tenha se sentido bem até esse momento da celebração. E nós teremos oportunidade agora de vermos algo sobre o que Deus tem ensinado para as nossas crianças, para os juniores, aqui que são as crianças um pouco maiores, quase adolescentes, pré-adolescentes. Deus tem ensinado algo para eles no tema sobre quem Jesus disse ser, que o pastor Felipe pregou aqui no primeiro mês que nós chegamos aqui a Londrina. As crianças têm aprendido sobre isso. E hoje eles desejam compartilhar conosco. Então, por isso que eles estão chegando aqui para compartilhar um pouco conosco sobre quem Jesus disse ser, o que Deus tem ensinado para eles. Estão com a palavra. É isso mesmo, irmãos. Nós estamos com um projeto, um propósito, e junto com o nosso pastor. Então, assim, de acordo com os temas que nós estudarmos aqui nos domingos à noite, as crianças estarão estudando lá em cima também. Nós vamos um pouquinho atrasados, porque a gente ouve primeiro a pregação do pastor e depois a gente prepara a lição de acordo com aquilo que ele fala aqui. Então, isso é muito importante. E nós vamos aprimorar. Próximo tema, se Deus permitir, nós enviaremos tarefinhas para vocês, alguma leitura vocês fazerem em casa, de acordo com o tema, para melhorar isso, ter esse aprendizado, e vocês poderem também estar conversando com os filhos de vocês em casa, aquilo que nós estamos aprendendo aqui, como família. Então, assim, talvez a gente possa pensar, nossa, mas estão atrasados. Não estamos, pastor Felipe? Afinal de contas, quem é o Senhor da família? Jesus. E nós vamos falar sobre quem agora, crianças? Jesus. Então, nós estamos dentro do nosso tema, Isso, vamos tirar aqui. João 3,35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem Jesus disse ser? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário,
terá a luz da vida. João 10:7. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Eu sou a porta onde as ovelhas passam. Quem Jesus disse ser. João 10:11. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. João 14:6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Quem Jesus disse ser? João 15:15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, pois que sem por mim vocês não podem fazer nada. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu Jesus:
Antes de nós acabarmos esse culto que já tem sido tão abençoador para as nossas vidas, creio que para os irmãos também, para mim tem sido, nós cantaremos um hino juntos na presença de Deus. Depois o pastor fará a oração final. Vamos em pé, irmãos? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos e vamos orar, encerrando a celebração desta noite. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus queridos irmãos que aqui estiveram para que juntos possamos louvar o teu nome. Muito obrigado pela vida de cada visitante que esteve aqui na nossa igreja esta noite, aqueles que nos assistem do outro lado, pelas redes sociais, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E que faça com que nossa semana seja muito abençoada. Que tenhamos boas respostas do Senhor, que o Senhor nos guarde de todo mal e nos dê vitória em nome de Jesus. Pedimos agora que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces consolações do Santo Espírito conosco estejam e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, vocês viram nos recados que domingo que vem nós vamos ter um café da manhã especial para as mães. Então quem vai organizar o café das mães são os pais, os homens. Então o Rafael vai estar aqui à frente e gostaria de conversar com os homens, pedindo a sua ajuda para trazer alguma coisa e participar de algum jeito desse café. Então se você pode ajudar, converse com o Rafa. Deus abençoe, vão em paz.